Existiu uma mulher antes da criação de Eva? Adão tinha uma esposa antes de Eva? Quem é essa tal de Lilith? O ser espiritual? Esposa de Adão? Primeira esposa de Adão? Será que isso é uma lenda, um boato? Ou realmente existiu essa tal de Lilith? E realmente existiu uma esposa antes de Eva? Ou Eva foi a primeira esposa de Adão? Vamos entender quem é essa tal de Lilith? E eu queria explicar aqui o seguinte, eu não estou falando o nome inteiro dessa Lilith, tá? Porque a gente está falando de uma criatura, que vocês vão entender mais pra frente, perigosa, uma criatura que traz pra gente influências ruins, muito ruins, negativas. Então, para não trazer, se falar o nome dela inteiro, traz pra gente, a gente atrai ela. Então, eu estou tentando aqui não falar o nome inteiro, falando em duas partes, para não atrair isso pra gente. Vamos lá. Vamos ver nos versículos da própria Torá, em Gênesis. Vamos tentar entender primeiro os próprios versículos da Torá, tentar deduzir, tentar deixar claro. E depois vamos entender através do Zohar, da Kabbalah, explica exatamente quem é essa tal de Li, Trasulita, etc. Como tudo isso aconteceu. Vamos lá. Primeiro versículo que fala sobre a criação, fala o seguinte, em Gênesis, capítulo 1, versículo 23, o versículo diz o seguinte, Vaivra Elokim et ha'adam betzalmo, betzelem Elokim bara oto, zechar venekeva bara otam. Fala o seguinte, Deus criou o homem, primeiro homem, Adão, né? Betzalmo, com seu semblante, betzelem Elokim, com o semblante de Deus, bara oto, criou ele, macho e fêmea, criou eles. Nesse versículo tem algumas coisas estranhas. O versículo está falando da criação de Adão. Vaivra Elokim et ha'adam, e criou Deus o Adão. Depois ele fala macho e fêmea criou eles. Peraí, estava falando da criação somente de Adão. Depois ele trouxe fêmea, cadê a fêmea? Era só a criação do macho. Como fala no final do versículo, macho e fêmea criou eles. Sobre isso tem um Midrash. Primeiro, o comentarista principal da Torá, o Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, ele fala o seguinte, ele traz isso de um Midrash, que o Midrash diz o seguinte, uma coisa muito interessante. Realmente, Deus criou Adão, mas Deus criou Adão de um jeito diferente do que a gente conhece o ser humano nos dias de hoje. Deus criou Adão, mas o Adão ele foi criado de um jeito que era macho e fêmea ao mesmo tempo. Como assim? Na frente, na parte da frente do corpo, era macho, tinha a face de um macho, de Adão, e na parte de trás era uma face de uma fêmea. Então assim, Deus criou o Adão, mas no próprio Adão ele tinha macho e fêmea ao mesmo tempo. Uma parte era macho, outra parte era fêmea. Uma criatura um pouco assim estranha. Então, aparentemente, de acordo com esse versículo, existiu uma mulher antes de Eva. Que era essa, que quando Deus criou o Adão, ele tinha uma parte masculina e uma parte feminina. Não era uma mulher igual a Eva, mas era uma mulher. Está escrito? Zachar venekeva era macho e fêmea. Então realmente existiu uma mulher antes de Eva. Agora, será que essa aqui é tal dali, Trasulite? Como é que é isso? Depois, mais pra frente, a gente continua vendo os versículos da Torá. Então o versículo diz o seguinte, Vaikra Adam shemot lechol abehema ve'leof hashamayim lechol chayat hasadeh ve'le'adam lo matzah ezer kenegdo. O versículo diz o seguinte, em Gênesis capítulo 2, ele fala o seguinte, que Deus falou para Adão, para ele dar um nome para todas as criaturas. O Adão, através da Kabbalah, isso aqui é muito interessante, através da Kabbalah, ele conseguiu dar nomes para toda a criatura. Daqui a gente vê que o Adão também ele foi o primeiro cabalista. Você tem uma discussão sobre o livro Sefer Yetzirah, foi ele que escreveu, ou se foi Abraão que escreveu. Mas isso aqui é outro assunto, não é para esse vídeo aqui. Porque através da Kabbalah, está escrito o nome, ele é a essência da pessoa. A gente só consegue ver a essência da coisa, da alma, da pessoa, ou da coisa, através da Kabbalah. A Kabbalah nos mostra, a Kabbalah é a alma da Torá, ela mostra a alma de cada coisa. Então através da Kabbalah, ele conseguiu dar o nome para cada criatura. E diz o seguinte, então ele deu para todos os animais, aves, todos os tipos de animais, e ele continua e fala, Adão ele viu o seguinte, ele viu que todos os animais tinham macho e fêmea. Marido e mulher. No sentido dos animais, né?
Mas para ele, termina o versículo falando, para ele não encontrou para ele um par, uma ajuda, alguém para estar junto com ele. E Adão ficou muito triste por isso. Deus viu a tristeza de Adão e Deus, depois disso, criou Eva. Né? Ele fez Adão dormir e Deus criou Eva. Agora, então existia uma mulher antes, mas não era uma mulher carnal, que nem a de hoje em dia, né? Não era uma mulher exatamente que nem né? As mulheres, que nem Eva. E aí depois que Deus criou Eva, Adão diz o seguinte, sim, Gênesis, capítulo 2, versículo 23, Adão ele diz o seguinte, ele exclama e diz, Vayomer Adam zot apam etzem me'atzamai basar me'bsari lezot ikarei isha ki meish lukachazot. Adão diz o seguinte, esta vez, quer dizer, agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Ou seja, Adão está falando, essa aqui é carne que nem eu. Essa aqui é uma mulher que nem eu. No sentido, o corpo dela que nem meu corpo. E ele falou, essa vai ser chamada de mulher, já que ela foi pegada do homem. Foi tirada do homem. Ou seja, daqui já tem uma mulher diferente. Isso que Adão ele fala, isso aqui é carne da minha carne, isso aqui é que nem eu. Isso aqui é um ser completo que nem eu. Não é uma parte de mim como que era antes. É um ser completo. Ou seja, antes, como a gente falou antes, existia uma mulher, mas não era mulher que nem Eva. Era uma parte do corpo de Adão. Então sim existia uma mulher antes de Adão. Agora, quem é essa tal de Li-Lit? Vamos ver como que ela também tinha conexão com Adão antes. Vamos entender primeiro quem é essa tal de Lilith, qual a ligação que ela tinha com Adão. Já vê isso no Zohar? Mas essa Li-Lit é uma criatura espiritual. E ela é chamada também a mãe dos demônios. Ela é chamada a esposa de Satanás. A mãe dos demônios. Ela é a força das impurezas mais forte que tem, mais perigosa que tem. E ela causa a gente pecar, ela sempre está atrás da gente, querendo que a gente peque, para através que a gente peque, ela sugue as nossas forças, para ela ficar com mais força, através dos nossos pecados. Vamos ver no Zohar. O Zohar fala o seguinte, no livro do Zohar, o livro Levítico, página 19a, o Zohar, cada página tem página A e B, é Aleph e Bet, na verdade. Então, no livro de Levítico, do Zohar, tá? O Zohar também é separado em porções semanais. No livro de Levítico, página 19a, o Zohar fala o seguinte, vou ler aqui em português para vocês, tá? Isso aqui foi a minha tradução, tá? Não é a tradução de um livro, eu traduzi, tá? Para mim. Venha observar desde o aspecto feminino do abismo, se encontra um Ruach, um espírito, que é a mãe de todos os espíritos, que se chama Li-Lit. Ou seja, do aspecto feminino do abismo quer dizer as coisas lá, coisas ruins, se encontra lá no abismo, no aspecto feminino, essa tal de Li-Lit, o espírito. Como assim? Quer dizer isso, aspecto masculino e aspecto feminino? Tudo que existe no mundo tem um lado masculino e tem um lado feminino. Por exemplo, o que quer dizer masculino e feminino? O lado masculino é o lado chamado de doador, maspia, quem influencia, quem doa, doador. E o aspecto feminino é o receptor, o mecabelo receptor. Como, por exemplo, professor e aluno. O professor, quando ele está dando aula, ele é o doador. O aluno que está absorvendo o que o professor fala, ele é o receptor. Agora, se acontece o contrário, na aula, um aluno faz uma pergunta. Então aqui mudou. Agora, o aluno está sendo doador. Ele está colocando mais uma ideia na cabeça do professor. O professor está sendo receptor, está escutando a ideia do aluno, a pergunta do aluno. E assim vai, em tudo tem um aspecto masculino e um aspecto feminino. Continuando o Zohar, saíram só em parênteses para ficar mais bem explicado. O Zohar fala assim, esse aspecto feminino, que é ali, Lit, se encontrava no princípio, ou seja, na criação do mundo, antes de Adão e Eva. Ou seja, está falando que Eva, ela estava no Adão. Eva não, desculpa. Essa Lit estava no Adão. Como assim? Antes de Deus criar. Vamos ver. Ele fala.
Eu vou continuar lendo, vocês vão entender melhor. No momento que o homem foi criado, o Adão, apareceram milhares de espíritos do lado esquerdo. Lado esquerdo significa as impurezas, as forças negativas do mal. Se tracará. Ele fala do lado, apareceram milhares de espíritos que queriam entrar no corpo do homem, de Adão. Até que veio Deus, isso era antes de Deus colocar a alma dentro de Adão. Tinha formado já o corpo, mas não a alma. Então, esses milhares de espíritos estavam do lado, queriam entrar dentro do corpo de Adão. Até que veio a Deus. Deus expulsou todos esses espíritos através de uma nuvem. Veio uma nuvem e expulsou todos esses espíritos. Como assim? Então, como assim? Através que Deus criou a alma. Deus criou a alma. Quando Deus criou a alma, são as 10 sefirot de Kedushá, da santidade. Sim, são os 3 atributos do intelecto e 7 emoções. Então as sefirot são chamadas de Zeir Anpin, a face pequena. São as sefirot, estão ligadas aos sentimentos. Essas sefirot, elas se juntaram com o aspecto feminino, que é a sefirah de Malchut, que é a última. E isso gerou a alma. Sim. E depois que isso gerou a alma de Adão, depois que teve a alma de Adão, está escrito, Deus ele soprou em sua narina, na narina de Adão, a alma de vida, e assim o homem viveu, assim foi criado Adão. E aí depois que Deus separou Adão e Eva, está escrito que depois disso, Deus fez um palio nupcial, uma chupá, para casar Adão e Eva. E aí, quando, nessa hora, até aí, a Li-Trasurit estava ainda dentro do corpo de Adão. Mas depois que Deus colocou um palio nupcial para fazer o casamento deles, de Adão e Eva, então, essa Li-Trasurit, quando ela viu isso, ela fugiu do corpo de Adão e ela foi para o mar. E lá do mar, falando mar espiritual, tá? De lá ela vem para prejudicar os seres humanos. Como que ela prejudica os seres humanos? Através de pensamentos impróprios, pensamentos negativos. Ou seja, o que a gente vê daqui, tá? Essa parte um pouco mais cabalística, um pouco mais complicada, mas o principal aqui é o seguinte, o que a gente vê daqui, essa Li-Trasurit estava dentro do corpo de Adão até Deus criar Adão e Eva e separar eles. Ou seja, era uma criatura espiritual, não era a mulher de Adão, mas ela era uma criatura espiritual que estava dentro de Adão. Até orar, até quando Deus criou Eva, e aí ela fugiu. Agora, essa Li-Trasurit, desde que ela fugiu, ela vai atrás dos seres humanos, porque ela quer, já que ela é uma criatura das forças ruins, negativas, ela só consegue ter mais força através que ela pega forças de coisas positivas. Ou seja, quando a pessoa faz uma boa ação, depois ela causa essa pessoa fazer um pecado, através disso ela consegue puxar força para ela. E principalmente, a coisa principal que ela causa a gente fazer o principal pecado, que isso dá mais força para ela, é sêmen em vão. Tirar sêmen em vão, derramar sêmen em vão, esse é o pior pecado, quer dizer, o pecado que ela puxa mais força para ela. Porque a gente sabe que no sêmen, ele tem a força de criar uma nova criatura. Ou seja, o ser humano, homem e mulher, tem um poder que é quase igual ao poder de Deus. A gente pode gerar, pode criar uma nova criatura. E para esse poder é uma coisa espiritual muito, muito elevada. Por isso que no judaísmo, o sexo no judaísmo, feito de acordo com as leis judaicas, tá? Feito através de pureza, é uma das coisas mais elevadas que tem. Isso traz uma luz espiritual muito, muito elevada. Então o sêmen tem uma força muito espiritual muito elevada. Quando essa Li-Trasurit, ela causa a gente derramar sêmen em vão, ela pega desse sêmen uma força espiritual muito elevada e usa isso para ela, para as forças do mal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com não ter pensamentos impróprios, não ver coisas erradas, para não acabar derramando o sêmen em vão. E não dar força para ela. Ela tem uma força muito forte, muito, muito perigosa.
É, é, e ela é, como a gente falou antes, então, respondendo a pergunta de antes, realmente existiu uma mulher antes de Adão, mas não era de Eva, desculpa, não era uma mulher que nem mulher normal. Era um ser que era Adão e Eva junto. E a Lilith era um ser masculino, feminino, como a gente falou antes, que estava dentro de Adão também. E depois que Deus criou Adão e Eva, fez o casamento entre eles, ela fugiu. Se você gostou dessa aula, dá um like, se inscreva e compartilhe essa aula para mais pessoas, tá bom? Venha participar também do nosso grupo de Kabbalah, que está no link da descrição, nosso grupo gratuito, tá? E aqui a gente tem conteúdos todos os dias e tem lives às 8h35 da noite, todo domingo e quinta-feira. Muito obrigado. Tchau, tchau.